Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do Clube Coach. Eu sou Renan Soares, idealizador e fundador do clube. Estou aqui com mais um membro do clube, Paulo Costa. Ele é especialista em educação financeira e nós vamos bater um papo acerca deste assunto. Paulo, muito obrigado por você estar aqui. Seja bem-vindo. Eu que agradeço o convite, estou à sua disposição. Muito bom estar aqui. Que ótimo. Paulo, eu gostaria de começar com você, já que o nosso tema, ressignificar algumas crenças, de fato a gente vencer aí essas crenças que nos limitam. Mas antes de entrarmos direto nesse assunto, eu queria falar com você um pouquinho, porque assim, nós estamos falando para coaches, e dentro da trajetória da ascensão do coach, ele geralmente, após a conclusão da sua especialização, ele ingressa com a prática através do pro bono. E alguns não conseguem sair desse ciclo. E não conseguem cobrar um valor específico. Alguns até param pelo meio do caminho porque não conseguem ver ali no coach, não conseguem performar ao ponto de viver do coach. Eu queria que você falasse um pouquinho para mim acerca da sua experiência, em que momento, como sair disso, o que você pensa do pro bono, e que você contribuísse com os nossos espectadores nesse momento. Ok, Renan. Da minha experiência, o que eu penso é o seguinte. No meu caso, como eu trabalho com as finanças do meu cliente, eu acredito que se esse cliente não pagar alguma coisa por esse trabalho de coach, ele não se compromete. Eu acredito até que de qualquer outro trabalho ou qualquer outro assunto. O próprio coach, como ele não está recebendo nada, ele pensa, eu também vou fazer um trabalho qualquer porque não estão me pagando. Eu acho importante que a partir do primeiro atendimento, mesmo que seja com parentes, amigos, você identifique pelo menos um mínimo que esse seu coach possa contribuir nesse trabalho que você vai fazer com ele de coach. Então assim, você está me dizendo que de forma inconsciente, como eu não estou te cobrando pelo serviço que eu estou prestando, eu posso de alguma forma não entregar o meu melhor. Exato. Não que eu faça isso por maldade, mas eu posso dessa forma. E em contrapartida, o cliente, como ele também não está pagando, não está fazendo um investimento, a tendência é que ele não se comprometa ao nível de querer retorno disso. É isso que você está me dizendo? Ele não se compromete com o processo. Ok. E Paulo, partindo do princípio que o coach vai começar a cobrar, como é que nós podemos trabalhar esse fato? Porque assim, as pessoas às vezes não sabem quanto cobrar, o valor do seu trabalho, ainda que eles são os prestadores de serviço. As pessoas, é muito comum elas olharem para fora, fulano cobra tanto, geralmente o preço de mercado é isso. Isso está relacionado a alguma crença? O que você tem a me dizer a respeito disso? Com certeza, Renan, o que não cabe na minha mente não cabe no meu bolso. O que eu tenho na minha mente? Crenças limitantes a respeito de prosperidade, a respeito de sucesso financeiro. Alguns exemplos. Eu atendi uma pessoa que não sabia cobrar e quando cobrava, mesmo que o cliente não pagasse, ele também não ia lá para cobrar, para receber, não apertava o cliente. E quando nós fomos passar pelo processo, nós temos um processo para descobrir e mudar crenças limitantes a respeito do dinheiro. O que ele descobriu lá? O que nós descobrimos nesse processo? Na família dele, desde pequeno, ele ouvia do pai o tempo todo: você não vai ter sucesso na vida, você não vai dar para nada na vida. Então ele fica naquela luta ali e não consegue passar porque tem uma voz do pai que não deixa ele melhorar. Outro exemplo, eu atendi uma pessoa que começou a ganhar dinheiro, comprou um carro e a família muito pobre, morando no interior, ele comprou o carro. No Brasil você tem que ir lá mostrar para a família. Então chega ele lá num Fiatzinho e a família como é que recebe ele? Nossa, agora ele está ficando rico, nós nem sabemos como recebê-lo aqui. Imediatamente o que dá ali, principalmente no Brasil? Culpa por estar ficando rico, melhorando um pouco de vida, e a família está lá paralisada. Para aliviar essa culpa, ele continuou trabalhando e ganhando dinheiro, mas começou a mandar dinheiro para ajudar a família. Só que a família não sabe como lidar com o dinheiro, não pediu aquele dinheiro, não sabe o que fazer, pegou aquele dinheiro, gastou à toa e não melhorou nada para eles.
Aí essa pessoa ficou com raiva daquilo e não mandou mais dinheiro. Mas tinha lá alguma coisa que impedia ele de ficar melhor, porque ia ter uma crítica da família. Ele começou a trocar 6 por meia dúzia. Então, quando ele fazia um trabalho que ele ganhava R$500, ele arrumava uma autossabotagem que aqueles R$500 não davam em nada, não conseguia juntar. Então, várias histórias de vida, né, coisas que a gente escutou na nossa infância e adolescência, e todos os coaches estudaram e sabem isso, tem essas crenças aí, nos impedem de estar melhor. E Paulo, quando nós falamos de crença, nós vemos e percebemos o processo de coaching trabalhar crenças em vários níveis, em várias áreas, né? Uhum. A pessoa vem para um processo de coaching, ele tem uma situação, ele tem um desafio, ele tem uma meta, ele quer chegar em algum lugar e o coach vai trabalhando, vai utilizando as ferramentas. Em algum momento ele aplica sim uma sessão para identificar as crenças limitantes e aí trabalha com o cliente ao ponto de tirar ele daquele estado, ele conseguir sair daquele estado e avançar na direção do objetivo. Se tratando de coach, pessoas que, né, se especializaram para trabalhar, é possível que o coach não perceba que ele está no momento da precificação do valor, do processo, é possível que ele não identifique que o que está impedindo ele é uma crença, ao ponto de ele ter que recorrer a um profissional. Como é que o que você me diz a respeito disso? Renan, a pessoa percebe que não está indo bem, que não está conseguindo, mas por alguma razão ele fica impedido de pedir ajuda, de procurar uma saída. Acha que aquilo é assim mesmo, que o limite dele é ali. Outras pessoas, à medida que vão avançando, começam a identificar que aquilo está atrapalhando e começam a se perguntar o que está acontecendo. Mas talvez a própria pessoa não consiga identificar e mudar a crença. Alguns até chegam para mim com a crença mais ou menos identificada, mas não sabe como mudar ele mesmo a crença dele. E isso, eu não sou exceção a isso. Às vezes eu me pego com alguma coisa me impedindo ali, com alguma coisa me atrapalhando, mas como coach, eu sei que isso tem jeito, eu sei que um outro coach pode me ajudar, então eu sempre recorro a pelo menos 3 amigos e não fico esperando de um dia para o outro, de uma semana para outra. Alguma coisa está me incomodando aqui e eu não estou sabendo o que, ou até sei o que, mas não sei como mudar. Imediatamente eu ligo para um colega e falo, você tem um horário aí para mim? E na maioria das vezes eu saio dali com a solução. Que ótimo. Eu tenho observado, Paulo, tenho acompanhado você aí na sua trajetória, atende algumas empresas, aliás, várias empresas bem conceituadas, e eu percebo que você também faz um trabalho bem próximo, né? As empresas, elas têm tido essa preocupação de reeducar financeiramente os seus colaboradores. Sim. E assim, como é que tem sido essa experiência sua? O que você tem percebido, assim, a mudança, a transformação que vem para essas empresas quando os colaboradores, independente do nível hierárquico, né, das organizações, eles começam a ressignificar as suas crenças e começam a acreditar que podem ganhar mais, produzir mais? Qual a experiência que você tem tido nessa área? Nossa, Renan, muito oportuna essa colocação sua, porque tem um exemplo, assim, um case de sucesso fantástico. Eu tinha feito o curso de coaching em 2003 nos Estados Unidos. Em 2004, quando o governador aqui, o Paulo Artung, entrou no governo a primeira vez, ele recebeu o Banestes, um banco falido, um banco que nunca tinha dado lucro. Na mesma época, estavam com problemas o Banerj, o Banespa, o Barinsul, o Benji, e o governador declarou, vou fechar o banco, vou liquidar, vou vender. Mas aqui, o corporativismo, sindicatos, funcionários fizeram greve, foram para a rua e politicamente ficou difícil para ele tomar aquela decisão. Então ele chamou a diretoria do banco e disse para eles, eu quero resultado de banco. Em 6 meses, se você não me der um resultado, se o banco não começar a dar lucro, nós vamos fechar o banco. Eles contrataram consultores externos para dar aula de lucro para os gerentes. Então imagine, colocavam 50 gerentes numa sala de aula, obrigados a estar ali. O consultor está dando uma aula de lucro, mas daqueles 50 gerentes,
Alguns estavam ali de corpo presente. Isso não deu resultado nenhum. Em pouco tempo ali eles viram que isso não ia dar resultado. E nessa mesma época eu conheci alguém do RH que comentou isso comigo. Eu falei, você vai identificar certinho o que está acontecendo. Os funcionários recebem pelo banco, então você tem acesso à conta corrente deles. Alguns já estão dando sinais que não estão bem financeiramente. Pega lá a conta corrente deles, você vai ver o seguinte, um gerente ganha R$4.000 na época, ele tem um cheque especial de 4.000, no dia 30 o cheque especial dele está zerado, no dia 1º entra o salário dele e cobra o cheque especial. E no dia 2 o cheque especial está zerado de novo. Esse cara está falido. Precisa atuar, ajudá-lo a recuperar a saúde financeira dele. Ele não conhece lucro na vida dele. Ele está naquela sala de aula, mas a mente dele está o seguinte, vai entrar um cheque meu hoje à noite e vai estar sem fundo, como é que eu vou cobrir? O outro do lado dele está preocupado porque ele já tem 3 parcelas do carro atrasada e a financeira vai buscar o carro dele. E outros lá, muito pior, estavam devendo agiotas. Ele tem que pagar amanhã o agiota, ele não tem dinheiro. Então ele não está prestando atenção nenhuma naquela coisa racional. Estava tudo lá no inconsciente. Sugeri a ela que parasse tudo aquilo e contratasse consultor, coach, para cuidar da saúde financeira dos empregados. Eu participei da formatação do programa, né, até sem cobrar, participei lá. E quando aquele programa estava formatado, dei várias ideias, abri para a família e outras coisas, eles colocaram aquilo para contratação e eu fui um dos que mandei a minha proposta. No final, pelo jeito diferente de trabalhar, porque consultores na época iam dizer para os gerentes que eles não podem gastar mais do que ganha, que ele tem que fazer uma planilha, que ele tem que calcular juros, isso tudo ele sabe. Ele não faz por quê? Porque tem crenças lá que impedem. E eu fui contratado e passei quase um ano lá no banco. Eu fiz 8 palestras em vários lugares, fizemos cursos, workshops, encontros, dinâmicas, e no 3º mês que eu estava fazendo esse trabalho, o banco anunciou o primeiro lucro. Na época, o banco tinha 70 agências. Hoje, o banco tem 153 agências, se não me engano, e o último lucro anunciado foi milhões. Então, hoje, para mim, é muito claro que o resultado de uma empresa não está no CNPJ, está no CPF, dos donos, dos gerentes e dos empregados. O trabalho que eu faço hoje é esse. Eu não atendo mais como consultor, olhando o problema ou a empresa. Hoje eu trabalho primeiro o empresário, o supervisor, o gerente, depois um treinamento com os empregados e o resultado vem rapidamente. Uau, Paulo, parabéns. O que você está me dizendo, e quando você estava falando, eu estou fazendo algumas conexões aqui e eu percebo o seguinte, o coach na hora de cobrar pela sessão de coach, pelo processo dele de coach, se ele, de alguma forma, ele estiver com as suas finanças, por mais que estejam estáveis, mas se ele tiver alguma crença acerca das suas finanças, ou se ele tiver com as suas finanças comprometidas de alguma forma, por mais que ele queira ganhar dinheiro, não, eu quero ganhar dinheiro, eu quero viver do coach, mas se ele não está conseguindo administrar as suas finanças, as crenças dele estão limitando ele, então isso pode ser também um impeditivo para que ele possa romper e crescer? Não pode ser, com certeza é um impeditivo. E outra coisa que eu aprendi, e os coaches devem saber disso também, às vezes a gente se engana com a crença do cliente. Porque a crença ela não está aí, ó, estou aqui, sou eu. Não. Num curso que eu fiz, o professor lá comentou o seguinte, a crença raiz, aquela que realmente te impede, é como se fosse um cacho de uva. Ela está lá no centro. E tem várias desculpas tranquilizadoras em volta que protegem a crença. Então a gente tem que abrir isso e ir descendo para ir na crença raiz. Então hoje a gente tem um processo, vai perguntando, vai afunilando, até chegar na crença raiz. Ou seja, o cacho está lindo e maravilhoso, mas o cerne está lá... Lá no centro é o segredo. Ok. Ô Paulo, nós estamos aqui contribuindo com vários coaches, e eu gostaria, claro, de entregar para eles e falar um pouco para eles, porque assim, nós vamos ter o nosso evento ao vivo, vai acontecer agora no dia 12 de outubro,
e você é um dos nossos palestrantes. Eu tenho certeza que você vai contribuir de forma significativa com os profissionais da área, da nossa área. E eu gostaria que você falasse um pouquinho qual é a sua proposta, né, para esta palestra, para esse trabalho que você vai fazer nesse evento. Você dissesse um pouquinho para eles, desse um gostinho de, sabe, quero mais, para que eles possam estar conosco nesse evento. No evento, eu estou preparando uma palestra de forma que os coaches, com todo o conhecimento que eles têm já da área, com exemplos e com uma lista de crenças, e com alguns depoimentos e exemplos de clientes, eles possam ali já começar a identificar que crenças limitantes estão ali a respeito de dinheiro na sua história de vida, infância, adolescência. Que legal. Então você está me dizendo que o coach que vier participar conosco nesse evento, eles vão ter ferramentas ou vão chegar a um nível de consciência acerca de como cobrar o processo de coaching, ou pelo menos se identificar se eles estão cobrando o valor ideal, adequado, ou se eles podem, de alguma forma, cobrar o valor que eles vão ter consciência de que é justo, por merecimento, por consciência plena. É isso que você está me dizendo? Isso, exatamente. E para a galera do Pro Bono, você acredita que vai conseguir dar uma mexida neles para que eles saiam do Pro Bono e comecem a ganhar dinheiro de coach? O que você me diz? É necessário fazer isso, porque senão ele não começa a treinar, ganhar. Ele fica no Pro Bono a vida inteira, está confortável. Ele não tem que se comprometer, o cliente também não teve resultado, mas também não pagou e fica essa coisa aí, um empurra. Paulo, eu quero te agradecer por você estar conosco aqui nesse bate-papo. Quero dizer a você que vai participar desse evento que eu estou um tanto quanto ansioso para poder assistir essa palestra. Tenho certeza que você vai contribuir com muito coach. Se ele tem um valor X, eu acredito que ele vai chegar a Z. Eu tenho certeza que se ele não cobra nada, ele vai começar A, B, C e ele vai começar a crescer na sua carreira. Então, quero te agradecer por essa oportunidade e quero dizer a você, venha participar conosco no dia 12 de outubro, no Hotel Comfort Suite. Nós vamos ter aqui um lançamento do Clube Coach ao vivo. Então, olha, se conecte nessa data e se conecte nesse evento. Seja bem-vindo ao clube. Obrigado, Paulo. Eu que agradeço. Esperamos vocês dia 12 de outubro no Hotel Comfort Suites. Obrigado.